Vamos iniciar nosso culto. Que ele seja agradável diante do nosso Deus. Vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, Pai, nós te damos graças, ó Pai, pelas bênçãos derramadas sobre nós, ó Pai, pela Tua graça, ó Pai, que nos alcançou, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos separou para servirmos a Ti e servirmos com alegria, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos abençoe neste culto, possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, cantar o hino Alvo Mais que a Neve. Seja bendito o seu sangue, que por nossos pecados retém. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sua espinhosa coroa, que Jesus por nosso poder. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto em amor. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Não tem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de teu pecado, que maravilha de amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas, capítulo 7. Versículos a partir do 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Uma promessa de Deus que, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele nos perdoará. Essa é uma promessa aqui na palavra de Deus. Diante disso, vamos nos achegar diante de Deus e pedir perdão para Ele pelas nossas falhas,
pelos nossos pecados. E depois de alguns instantes, pedir para o nosso irmão José Cassiano que nos ore a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 48. Salmo 48. Diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião, sobre os lados do norte, e a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como os de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. Como o vimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Amém. Bom estarmos aqui louvando ao Senhor, bom estarmos aqui reunidos com os nossos irmãos, né? Temos o privilégio de estarmos em comunhão. Louvamos ao Senhor, porque Ele é grande e tem feito grandes maravilhas na nossa vida. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus em um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus em um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Não estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus em um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus em um só amor e um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Deus, com alegria no coração, Deus, por podermos, Pai, estarmos aqui, ó Pai, reunidos, ó Pai, congregados, ó Deus, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos aqui, Deus. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, ó Deus. E pedimos, ó Pai, Tua direção, Deus, sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor dos exércitos, digno de louvor, é o Senhor dos exércitos. Adoramos, adoramos ao Senhor, adoramos, adoramos com louvor, digno de louvor. É o Senhor dos
exércitos, digno de louvor, é o Senhor dos exércitos. Adoramos, adoramos ao Senhor, adoramos, adoramos com louvor. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos, digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Adoramos, adoramos ao Senhor, adoramos, adoramos com louvor. Nós engrandecemos o Teu nome, ó Pai, nesta manhã. Nós Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa salvação, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Senhor. Que a cada dia nós possamos buscar ao Senhor, que a cada dia nós possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, que nós possamos viver, Senhor, cada dia para o Senhor. Bendizemos o Senhor, Pai, hoje e para todo sempre. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. E leremos os versículos 1 até o versículo 5. Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao 5. Assim diz a palavra de Deus: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança, e a esperança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Convido o nosso irmão presbítero Flávio nos elevar a Deus em oração. Oremos. Assentai-vos. Paulo aqui, ele inicia a sua carta relembrando aos irmãos da fé que testemunhavam acerca de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, falando da nossa condição antes de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Então, por alguns instantes, pense aí com você, relembre com você, antes de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, onde você estava, em que condição que você estava
diante de Deus? Qual era a sua vida? Como que você levava a sua vida? Como que você conduzia a sua vida no dia a dia? Então o apóstolo Paulo nos relembra acerca da nossa condição antes de reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, da seguinte forma: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, quando nós nascemos, essa condição, nós conhecemos como homem natural. Como homem natural, sem receber a revelação da verdade de Deus, nós éramos alvos da ira de Deus. Assim nós, nessa condição natural, debaixo da ira de Deus, nós estávamos perdidos em nossos delitos e nossos pecados diante do Senhor. Essa é a condição do ser humano, segundo a palavra de Deus. Porém, quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, as bênçãos de Deus é derramado sobre as nossas vidas, e a principal delas é a paz que nós temos com Deus. E aliás, o apóstolo Paulo diz que essa paz, ela excede, vai além de todo e qualquer entendimento humano. Homens e mulheres que estavam debaixo da ira de Deus, que estavam em rebelião diante do Senhor, em Cristo, são reconciliados com Deus. Isso porque Jesus cancelou o escrito que era contra nós, e nós fomos libertos pelo poder do Senhor. E diante disso, quando nós recebemos a revelação do Senhor, quando nós caminhamos com o Senhor, algumas bênçãos acontecem na nossa vida. Os alvos das bênçãos do Senhor é alvo na nossa vida. Que bênçãos são essas? Primeiramente, quando nós reconhecemos a Cristo, nós podemos falar que nós somos abençoados com a paz de Deus. Na verdade, o mundo atual, ele clama por paz, principalmente no momento tribulado, turbulento que nós estamos vivendo. Aliás, a gente fala a respeito de tribulação. Você sabe por da onde vem esse nome? Antigamente, no tempo dos gregos, havia um instrumento chamado tribulon. Como que era esse instrumento? Era um pedaço de madeira grande, porque ele era usado na agricultura. Então os grãos ficavam estendidos no terreiro, né? Como nós mineiros conhecemos. Os grãos ficavam lá no terreiro, e junto com o grão tinha palha e tudo quanto que era sujeira. Então o tribulon, que é esse pedaço de madeira com grampos, ele ia passando sobre esses cereais, e o tribulon, ele fazia a separação do grão e da palha, e das palhas, porque as palhas ficavam presas nos grampos, nos pregos fincados naquele pedaço de madeira. Assim também é com a nossa vida. Deus permite tribulações na nossa vida, Deus permite adversidades na nossa vida, simplesmente para retirar do nosso coração algumas palhas, para retirar do nosso coração tudo aquilo que não convém com o homem, com a mulher de Deus, tirar do nosso coração tudo aquilo que não vem do Senhor. O mundo clama por paz, mas nós nascemos contaminados com o vírus. Hoje se fala muito a respeito do coronavírus e diante de tantos vírus que estão por aí. Mas quando nós nascemos porque nós fomos contaminados pelo vírus. Que vírus que é esse? O vírus do pecado, que foi herdado pelos nossos pais. E por melhores que nós sejamos, por melhores que sejam as nossas ações, lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz assim, que por melhores que sejam as nossas ações, por melhores que sejam as nossas atitudes,
antes de reconhecer a Cristo, não passam de imundícias diante da presença do Senhor. A palavra de Deus descreve a nossa vida sem Cristo da seguinte forma: mas nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então, antes de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo nós somos reconciliados, em Cristo nós fomos reconciliados, e em Cristo diversas e tantas outras pessoas serão reconciliadas com Deus. Em Cristo somos reconciliados com Deus. Isso porque nós somos inseridos na família de Deus, fazemos parte da família de Deus, e em Cristo Deus nos trata como seus filhos, pertencemos à família de Deus. E essa reconciliação com Deus implica que o Senhor desfaz essa guerra no nosso coração que foi disseminada pelo pecado. Em Cristo, isso significa que a ira de Deus já não nos alcança. Em Cristo, nós somos aceitos por Deus como nós somos, do jeito que nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes. Mas tem muitas pessoas que se sentem indignas de estar diante da presença do Senhor. As pessoas muitas vezes se sentem indignas em estar na presença do Senhor por conta do que fizeram no passado, por conta de atitudes do passado, por conta do pecado cometido no passado. Muitas pessoas se sentem indignas, muitas vezes, de participar da mesa do Senhor, simplesmente porque tiveram uma vida no passado que não condizia com o caráter santo de Deus. Mas isso acontece, irmãos, porque nós temos um inimigo, e o grande inimigo das nossas almas, o diabo, ele quer realmente que você se sinta dessa forma. Quem você pensa que é em estar na presença do Senhor? O inimigo fala aos nossos ouvidos. E muitas vezes ele fala que nós somos indignos de estar na presença do Senhor, e fala para a gente assim: o que você fez, você jamais pode ser perdoado por Deus. E por outro lado também tem pessoas que pedem perdão, mas o inimigo não deseja que essas pessoas se sintam perdoadas diante do Senhor. Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes nós confiamos mais naquilo que nós fizemos, e nós confiamos muito mais naquilo que nós fazemos, quando a palavra de Deus diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Porque em Cristo nós temos um advogado diante da presença do Senhor, que nos defende. Pessoas muitas vezes não se perdoam quando Deus já os perdoou, quando Deus já apagou os seus pecados. Nesse sentido, Isaías 43, versículo 25 diz assim: Deus, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Se Deus não se lembra, irmãos, dos nossos pecados em Cristo, por que nós não nos perdoamos? Por que nós não perdoamos os nossos irmãos? Por quê? A paz com Deus é resultado do nosso relacionamento com Deus. Em Cristo nós temos essa paz com Deus. Em Cristo nós somos restaurados. Em Cristo Deus faz uma nova vida. Deus transforma a nossa vida.
Em Cristo, Deus refaz um vaso novo, mas esse vaso agora é para a honra e para a glória do nosso Deus. A maior bênção que nós temos é viver em paz com Deus, em paz com os nossos irmãos. E o Salmo diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque nós estamos bem com Deus, nós estamos bem com os nossos irmãos, nós estamos bem com a nossa família. O mundo clama por paz. O mundo clama por paz porque o mundo não conhece a Cristo. O mundo não conhece o Deus de amor. O mundo não conhece o amor de Deus. A segunda bênção que nós temos em Cristo é que nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos estar realmente na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é santo, e pelo fato de Deus ser santo, Deus não contempla, Deus não suporta o pecado. No Antigo Testamento, através de Moisés, Deus diz para Moisés o que o povo de Deus deveria fazer quando se achegava à presença de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus instrui o seu povo de como que nós poderíamos nos achegar diante da presença do Senhor, como que as pessoas deveriam proceder, principalmente aqueles que estavam debaixo da aliança do Senhor. E os judeus, quando eles entravam no templo, era totalmente diferente do templo que nós temos nos dias de hoje, porque o templo que foi construído lá por Salomão, ele era um tanto quanto diferente dos nossos templos. Isso porque o templo judaico, ele tinha um lugar específico em que as pessoas deveriam estar. Então tinha um lugar de você adorar a Deus, tinha um lugar em que o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos para fazer a expiação anual, tinha o lugar reservado às mulheres, tinha o lugar reservado até para aquele que não era judeu, que era gentil. Então todo mundo, cada um ficava no seu lugar. Mas Jesus, ele viveu, Jesus morreu, e a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado, de cima a baixo. Simbolizando o quê? Simbolizando que Deus destruiu a separação que havia entre as pessoas. Então, em Cristo não há mais nem escravo, nem livre. Em Cristo não há separação entre homem e mulher. Em Cristo não há separação judeu, grego. Pelos méritos de Cristo, aquelas pessoas que creem podem entrar na presença do Senhor. Principalmente, isso quer dizer que nós podemos entrar na presença do Senhor e que nós não precisamos de um sacerdote, porque todos podem entrar na presença do Senhor, porque o acesso está liberado em Cristo. Em Cristo não há necessidade de um intermediário. Em Cristo não há necessidade nem mesmo de um intercessor ou uma intercessora, porque Jesus é o nosso sumo intercessor. Em Cristo nós podemos entrar na presença de Deus. Em Cristo nós podemos orar em toda e qualquer situação. E nós, como parte do povo de Deus, será que a gente tem aproveitado isso? Será que nós temos aproveitado dessa grande bênção de poder entrar
diante da presença do Senhor, no lugar em que nós estamos, seja na igreja, seja no templo, seja nas nossas casas, seja no nosso trabalho, nós podemos estar diante da presença do Senhor. Temos aproveitado essas oportunidades que o Senhor nos dá em entrar no Santo dos Santos, em entrar na presença do Senhor? Em Cristo nós podemos nos achegar. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que se achegam diante da presença do Senhor, de forma alguma Deus nos lançará fora. Aqueles que entram na presença do Senhor jamais serão colocados à parte, jamais serão expulsos. Nós temos grandes bênçãos reservadas a nós. Nós temos paz com Deus, temos paz conosco mesmos, e nós somos abençoados com uma esperança gloriosa. Paulo ensina aos Efésios que eles foram alcançados pelo poder do Evangelho. E aqui também Paulo ensina aos romanos que pelo poder do Evangelho nós temos uma reconciliação, nós temos paz com Deus, e nós temos a convicção de que os nossos pecados estão lançados para longe da presença do Senhor, como diz lá o profeta Isaías. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar que Jesus nos abriu o caminho que nos leva ao Senhor. E Paulo aqui ele fala que nós temos uma esperança gloriosa. Que esperança que é essa? A esperança da glória de Deus. Essa esperança ela é totalmente diferente dos dias atuais. Por quê? Porque as pessoas esperam que uma hora tudo isso que nós estamos vivendo passe. As pessoas esperam em um governo humano que restabeleça a dignidade ao ser humano, às pessoas. As pessoas esperam ter uma vida melhor através do seu trabalho, através de uma ascensão, uma classe social mais elevada. Não é essa esperança que nós estamos falando. Que esperança que é? A esperança que nós estamos falando é a esperança da glória de Deus. É a esperança que um dia Jesus Cristo vai voltar. É a esperança que nós temos que um dia nós estaremos morando no reino de Deus, no reino dos céus. É a esperança realmente que nos conforta, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que aconteça o que acontecer, que nós estaremos nos braços do Pai. É a esperança em que nós podemos chegar diante da presença do Senhor e falar para Deus como que está o nosso coração, o que nós estamos sentindo, o que tem nos incomodado no nosso dia a dia. Esperança da glória de Deus. É isso que está reservada para cada um de nós. E essa revelação é a revelação da verdade. E em Cristo, quando nós esperamos em Cristo, o Senhor desfaz toda a confusão que nós temos na vida. Esperança gloriosa em Cristo, que no tempo de Deus todas as coisas serão solucionadas. Esperança gloriosa, que mesmo que a nossa casa está sendo destruída aqui, que Deus está construindo uma nova morada para a gente, que é nos céus. Em Cristo temos essa esperança, que foi derramada no nosso coração pela ministração do Espírito Santo. Essa esperança, irmãos, ela nos faz suportar a provação. Suportar não no sentido de você aguentar, não é. Suportar aqui é que você vai ser fortalecido pelo poder de Deus.
é que mesmo diante da provação, Deus vai te fortalecer. Deus vai fazer com que você permaneça realmente em pé. A esperança gloriosa foi derramada nos nossos corações para que a gente possa resistir ao dia mau que nós estamos vivendo. Temos tantos e tantos problemas nos nossos dias. Muitas vezes o inimigo distorce as palavras. Muitas vezes o inimigo quer nos derrotar. Muitas vezes o inimigo quer passar uma rasteira na gente. Mas a esperança gloriosa que nós temos é que o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações para que a gente possa resistir ao dia mau, resistir aos males que a gente tem percebido nos nossos dias. A esperança gloriosa foi derramada no nosso coração através do Espírito Santo, para que a gente possa viver como convém realmente aos filhos de Deus. Como viver realmente aos olhos do Senhor. Fomos reconciliados com Deus, por Deus, para termos paz no nosso coração, para que a gente se achegue diante do Senhor com toda a dignidade que pertence aos filhos de Deus, ao povo de Deus. Fomos reconciliados para que a gente tenha uma esperança gloriosa no Senhor e não nos homens. Nós fomos reconciliados para a gente viver esperançosos nessa novidade de vida que nos está proposta, esquecendo das coisas que para trás ficam e para as coisas que para trás ficaram, avanço rumo aos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Novidade de vida, transformação de vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente em todos os momentos da nossa vida. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos nos humilhar diante da presença do Senhor, reconhecer a Tua bondade, a Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude para que nós possamos entender as bênçãos que o Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. Que nós possamos viver em paz todos os dias da nossa vida, que nós possamos realmente aproveitar todas as oportunidades em achegar diante da presença do Senhor, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades para que nós possamos derramar o nosso coração diante da presença do Senhor, e que nós possamos ser abençoados pelo Senhor realmente com essa esperança gloriosa que olha para toda e qualquer situação, percebendo que o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas, e que nós possamos ter essa esperança realmente que olha para o alto, para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e aguarda realmente esse momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco e com toda a igreja espalhada por sobre toda, que esteja estendido a todos os irmãos, a igreja, que estão espalhados sobre todo e qualquer lugar deste mundo, desde agora para todos sempre. Amém.